A forma como a Constituição brasileira lida com os direitos sobre as terras indígenas é bem única. É um sistema cheio de detalhes, super fascinante. Vamos mergulhar nisso para entender como essa estrutura realmente funciona. Para a gente começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta-chave. Porque a resposta, se a gente for olhar o que diz a Constituição, talvez surpreenda muita gente. Não é bem o que parece à primeira vista, sabe? E aqui está o coração da coisa toda. Existe uma distinção jurídica que muda completamente o jogo. A ideia que a gente tem de propriedade privada simplesmente não se aplica aqui da maneira tradicional. É outra lógica. Então, para destrinchar essa estrutura, a gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, a questão da terra em si. Depois, esse conceito de posse versus propriedade. Aí vamos falar das riquezas da terra, de como esses direitos são protegidos e, por fim, as regras para remoção e para buscar a justiça. Ok, vamos lá. Vamos encarar aquela primeira pergunta de frente. Quem é o dono afinal? E a resposta é essa. Pela Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas são um bem da União, ou seja, elas pertencem ao Estado Federal Brasileiro. Esse é o ponto de partida de tudo. A terra juridicamente não é do indígena. Bom, mas se a terra é da União, então, que direitos os povos indígenas têm sobre ela? E aí é que a Constituição traz 2 conceitos muito fortes, que são direitos originários. O primeiro é a posse permanente. O que isso quer dizer na prática? É o direito de viver ali, de usar aquela terra para sempre. Um direito que não acaba. E ele se baseia na ocupação comprovada na data exata em que a nossa Constituição foi promulgada, lá em 1988. O segundo conceito é o de usufruto exclusivo. Basicamente, é o direito de aproveitar, de usar e de se beneficiar de tudo aquilo que a terra oferece. Mas, como a gente vai ver, com algumas especificidades bem importantes. Vamos avançar um pouco mais, porque essa palavra, usufruto, tem limites bem claros definidos na lei. Esse direito de usufruto exclusivo vale para as riquezas do solo, dos rios, dos lagos, enfim, tudo que está na superfície e que é necessário para as atividades produtivas deles, para a sobrevivência física e também para a reprodução cultural. E aqui está a grande distinção. O usufruto não inclui o que está debaixo da terra, como os minérios, ou o potencial energético, como a força dos rios para gerar energia em hidrelétricas. Isso aí é outra história com outras regras. Para explorar esses recursos do subsolo, o caminho é bem rigoroso. Primeiro, só com autorização do Congresso Nacional. Segundo, as comunidades indígenas que serão afetadas precisam ser ouvidas. E terceiro, e muito importante, a lei garante que elas tenham participação nos resultados financeiros dessa exploração. E para garantir que esses direitos de posse e usufruto não se percam com o tempo, a Constituição criou o que a gente pode chamar de 3 escudos jurídicos superpoderosos. O primeiro escudo, essas terras são inalienáveis. Isso significa que elas não podem ser vendidas, de jeito nenhum. Segundo, são indisponíveis. Nem mesmo o governo pode abrir mão delas. Não pode dá-las para outra pessoa, por exemplo. E o terceiro escudo, os direitos sobre essas terras são imprescritíveis. Ou seja, eles nunca expiram, nunca caducam. E ninguém pode tentar tomar a posse por uso capião, sabe? Aquela coisa de ocupar por muito tempo e virar dono. Isso não existe aqui. Então quer dizer que eles nunca podem ser retirados de lá? A regra geral é essa, proibição. Mas existem exceções sim, e elas são muito específicas. Olha só, a remoção só pode acontecer em 2 situações extremas. Em caso de uma catástrofe ou epidemia que coloque a população em risco ou por algum motivo de soberania nacional. E mesmo nesses casos, tem um detalhe fundamental. O retorno à terra é garantido assim que o risco passar. E aqui vem um ponto crucial sobre a autonomia. Os próprios indígenas, suas comunidades e as organizações que os representam, eles têm legitimidade para ir à justiça. Eles mesmos podem entrar com uma ação para defender seus direitos sem precisar de um intermediário. E para completar esse quadro, mesmo ele se representando, a Constituição diz que o Ministério Público tem que intervir em todos os atos do processo, não como representante deles, mas como um fiscal da lei para garantir que os direitos constitucionais dos indígenas estão sendo respeitados ali. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A Constituição do Brasil cria um equilíbrio bem delicado. De um lado, reconhece direitos originários, a posse permanente. Do outro, reserva a propriedade da terra e do subsolo para o Estado. É essa arquitetura jurídica tão complexa que continua a moldar o futuro do país
dos recursos e da própria ideia de soberania.